Fala galera, seja bem-vindo. Olha só essa notícia. Deputados convocam manifestação contra Flávio Dino no STF. Dia 10 agora as manifestações contra o Flávio Dino em mais de 15 estados serão feitas. Aí eu pergunto, você vai? Você vai nessa manifestação? Se você for, você é muito bem-vindo ordeiramente. Porque quem faz vandalismo não é o pessoal da direita, é o da esquerda. Eu só tô dando um recado aqui como meio de comunicação. Quem tá pedindo aí são todos os deputados federais, estaduais aí, que estão convocando a população em fazer no dia 10 essa manifestação, beleza? Eu vou deixar dois vídeos aqui, uma da Ana Paula Renco e o outro do Alexandre Garcia. Ouça bem tudo que eles vão falar e depois no final vocês deem a sua opinião aqui para nós, para ficar registrado o que vocês acham sobre essas manifestações, sobre tudo que está acontecendo no Brasil, beleza? Vamos lá. Alguns pontos, Paula, porque a manifestação, claro, é importantíssima, mas além da manifestação de rua, é importante também que as pessoas façam pressão nos gabinetes dos senadores, e-mails, redes sociais, os telefones oficiais de cada gabinete. É importante essa manifestação e essa organização. E como muita gente fala, né? Mas não adianta, já está tudo combinado, é um chá das 5. Olha, de fato pode ser um chá das 5, mas o PL 2630, aquele da censura, muita gente disse também que ele passaria porque o governo derramou ali rios de dinheiro com as emendas parlamentares, que antes era o orçamento secreto, e o PL que passou em caráter de urgência, a votação em caráter de urgência, travou. Eles viram que mesmo com as cifras jogadas no Congresso, o projeto não tinha votos suficientes. Então, é preciso fazer a pressão. É preciso fazer pressão para os votos abertos dos senadores, sim. Até porque o Senado tem uma oportunidade histórica de entrar para as boas páginas do Brasil, né? A carta do ministro da Justiça, Flávio Dino, mostra, né, uma certa preocupação. Então, temos que seguir fazendo exatamente essa pressão. Agora, Paula, interessante, né, que o Flávio Dino, assim como nós mostramos antes de ontem, o vídeo do Alexandre de Moraes na sabatina, dizendo que seria imparcial, que olharia apenas para a Constituição, o Flávio Dino já está falando isso. Aí ele quer que o Brasil acredite que alguém que passou 4 anos chamando as pessoas de fascistas, de golpistas, que esse ano, desde o dia 8 de janeiro, a queda da República, são terroristas, são fascistas. Ele quer que todos nós agora acreditemos que um soldado da ideologia comunista, né, um soldado do partido mais corrupto da história do Brasil, agora será um juiz imparcial. É duvidar demais, né, da inteligência do brasileiro. Eu estou há muito tempo perto dessa política brasileira. Hoje ainda estive a tarde toda na Câmara dos Deputados, e aí eu vejo essa confraternização entre Sarney e Flávio Dino. Gente, é por isso que o povo brasileiro não acredita nos políticos, nem na política. E na hora de votar tem outros interesses e é enganado. Exatamente por isso, por essas surpresas que a gente tem, né? Mas eu estava falando lá da surpresa para o Senado, tocou nos brios do Senado, no espírito de corpo da OAB, e tocou, enfim, na mídia tradicional.
E aí estão acordando, estão caindo da cama de um pesadelo. Esse pesadelo do avanço do Supremo sobre o Legislativo, sobre liberdades fundamentais, sobre devido processo legal, direito de defesa, né, e liberdade de expressão. Está pegando tudo. E ainda vem a indicação de Flávio Dino, que a oposição está tomando como uma espécie assim de provocação, de desafio. Isso que o senador Mourão fez foi dar um exemplo. O artigo 52 da Constituição diz que compete ao Senado aprovar pelo voto secreto, né, a indicação de magistrados depois da sabatina, ou de juízes do Supremo. Por que o voto secreto? Para preservar aqueles que votarem contra. Porque depois vai ser escolhido o magistrado e pode ter uma vontade de pecar como vingança. Ah, esse votou contra mim, agora eu pego ele. Né? Mas como aqueles que pretendem votar contra estão expondo o voto, a exemplo de Mourão, né? Todos aqueles que expuserem o voto estão abrindo mão dessa segurança, né? Essa blindagem de uma vingança futura, estão abrindo mão disso, estão se expondo. Então, aqueles que não quiserem declarar o voto ficarão expostos como aqueles que votaram em Dino. Essa é a jogada, essa é a tática para o dia 12, 13 de dezembro. Né? Vai ser num dia ou no outro, a gente nunca sabe o que vai demorar, o que vai se enrolar. Mas, enfim, a gente nunca viu isso. Né? A Paula acabou de falar que está sendo planejada uma manifestação nacional no dia 10. Eu nunca vi isso. Né? E nunca vi também o Supremo ter tanta atenção da população como agora, porque o Supremo deixou de ser uma corte constitucional para ser um tribunal político, como acontece e acontecia nas ditaduras, nos regimes autocráticos, nos regimes autoritários. Né? Mas nunca se viu isso. Aqui nós tivemos um regime militar, foram até cassados, aposentados ministros do Supremo, mas sempre houve respeito às decisões do Supremo e nunca houve pressões do público, porque o Supremo se atinha à Constituição como é a sua função. O Supremo é o guardião da Constituição, é os zelotes da Constituição. Não é o dono da Constituição, nem está acima dela. É quem mais está abaixo da Constituição, deve ser o Supremo para dar exemplo. Né? Assim como a gente diz, o policial é aquele que mais precisa respeitar a lei, porque ele é o agente da lei. Então essa é a situação que a gente está vendo. Pode ser que o Senado está acordando, os políticos estão acordando, que a OAB tenha acordado depois daquele episódio lá em Minas Gerais, que foi um aplauso que equivaleu a um protesto. Todo mundo em pé na frente do presidente do Supremo, aplaudindo críticas feitas pelo presidente regional da OAB de Minas Gerais. E parece que a mídia tradicional acordou agora. Opa, aquilo que eu disse, vão censurar se a gente convidar um mentiroso contumaz para dar uma entrevista, nós vamos ser também responsáveis pelas mentiras dele? Não pode. Tá? Então, é isso aí. Artigo 220 da Constituição, é bom a gente lembrar para o Supremo que existe um artigo 220 da Constituição que garante a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação social, sem censura, sem nenhum tipo de censura. Né? E esses casos assim, né, aparecendo um caso, o sujeito deu uma entrevista e falou mal de alguém, ou denunciou alguém, acusou alguém injustamente, essa pessoa, esse alguém, esse acusado, esse ofendido, pode entrar na justiça e discutir esse caso específico. Né? Agora, o que o Supremo está fazendo, ao generalizar, está fazendo lei de imprensa. É isso que está fazendo.